Bom, vamos lá. O que acontece? Nessa época em que o Honneth publica o Luta por Reconhecimento, alguns anos depois, poucos anos depois, ele vai ser relativamente bem recebido na América Latina. No Brasil ainda não. Né? A gente conhece muito pouco dele, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, e me lembro de ter acesso a uma entrevista que o Honneth deu para um jornal brasileiro, né? Ou traduziram uma entrevista dele já nos anos 2000, tá? E eu me lembro que na época eu achei um horror, porque justamente ele se dedicava, se debruçava sobre filosofia francesa, essas coisas, eu era super frankfurtiano e tudo mais, achava aquilo terrível, né? E fui ouvi-lo falar meio indo para achar o cara esquisitão, né? Depois eu conto a minha experiência. Mas sim, o que acontece, que eu descobri obviamente muito depois, né? Graças a uma estudante que me falou de um autor que escrevia sobre Honneth na América Latina. Depois eu fui descobrir que ele é um alemão que está na América Latina há muito tempo, que é o Gregor Sauerwald. E o Sauerwald morou no Uruguai um tempo, lá pelos anos 70, depois ele foi para o Equador e está no Equador até hoje, né? E os primeiros textos do Sauerwald são sobre filosofia da libertação, toda uma discussão em torno das questões latino-americanas, da decolonização. E aí ele lendo alemão, ele começa a ler o que se está produzindo na Alemanha, e começa a ler o Honneth, e sintetizando o pensamento do Honneth em diálogo com a filosofia da libertação. Então isso para a gente é muito interessante, porque tem a ver com as nossas discussões. E o Sauerwald, de uma forma geral, acha que esse diálogo é muito pertinente e muito possível, né? Porque para ele o que o Honneth propõe, e é interessante a gente pensar em termos de direitos humanos e de pluriversidade, como a gente vem discutindo, é um universalismo contextualista. Ou seja, é uma possibilidade de tornar os direitos humanos universais sem perder os contextos em que eles se desenvolvem. Justamente por conta dos conceitos hegelianos de eticidade, que falam da ética do dia a dia, do cotidiano, dos sentimentos morais e das questões morais das pessoas concretas no seu dia a dia e as descobertas que se faz a partir dessas questões e não a imposição de uma universalização abstrata, tá? Então, há uma recepção bem interessante do Honneth e que segue até os nossos dias, né? Tem a literatura mais recente falando de possibilidades ainda de diálogo, né? Das aberturas que o Honneth traz, mas obviamente a gente precisa pensar coisas a partir daqui e não dá simplesmente para tomar o pensamento dele como pronto, e depois a gente vai entender um pouquinho por quê. Então, o Honneth vai passar a década de 90 meio que refinando, né, esse referencial teórico e segue produzindo algumas coisas nesse sentido, até que no começo dos anos 2000 tem uma nova virada no pensamento dele. Ele não abandona a questão do reconhecimento, ele não muda os referenciais de base, mas algumas coisas vão se tornando bastante importantes, tá? Primeira coisa que eu coloco aqui é que ele faz uma virada para a filosofia do direito. O que significa isso? Isso para a gente também é muito interessante. No Luta por Reconhecimento, ele vai dizer que Hegel pensou coisas muito importantes antes de escrever a Fenomenologia do Espírito, que é de 1807, se eu não me engano. E aí ele abandona essas ideias que são mais intersubjetivas, mais voltadas para o reconhecimento, para a linguagem, e cai na filosofia da consciência e numa dia de senhor-escravo, né? Que é o que ficou famoso com Marx, que é o que ficou famoso com Lacan, que é o que ficou famoso com um monte de gente, com Sartre, com Fanon, que estão pensando reconhecimento a partir desta relação. Então o Honneth dizia que quem pensou o reconhecimento desse jeito acabou sendo enganado pelo próprio Hegel, porque antes o Hegel tinha uma teoria muito mais complexa e mais rica, apesar de fragmentária, e por isso ele tenta reconstruir. E achava que tinha acabado por ali. Depois, o que o Honneth vai descobrir é que na filosofia do direito do Hegel, que já é
um texto mais avançado do Hegel, essas questões são muito importantes e as instituições sociais ganham um peso maior, a tal ponto que Hegel se torna muito conservador e mantém, né, ou toma essas instituições como libertárias por si mesmas. E o Honneth não gosta muito disso, mas ele revê algumas coisas da teoria dele a partir daí. Tá? Esse livro é muito pouco estudado por nós aqui no Brasil. Ele foi traduzido principalmente porque o povo do direito gosta, mas para a gente na psicologia é importante. Tá? Se chama, deixa eu mostrar ele aqui, Sofrimento de Indeterminação. Daqui, ó. Uma atualização da filosofia do direito de Hegel. Então é muito importante esse livro porque é basicamente nele que o Honneth deixa claro que a ideia de vontade livre universal de Hegel passa pelo desejo, passa pelo não jurídico, passa pela psique necessariamente. Né? Então, essa ideia é muito forte, a psicologia ganha mais peso ainda. Não que no livro o Honneth faça isso. Né? Aqui já sou eu interpretando, tá? Até porque ele passa um bom tempo sem escrever sobre psicologia, sobre psicanálise durante esse período. Né? Ele vai retomar um pouco depois. Mas na minha leitura isso é extremamente importante, porque é isso que a gente está dizendo. O que significa esse reconhecimento da dignidade do outro? Não está só nos documentos, não está só no espaço público, como gostaria o Habermas. Está no dia a dia, está no cotidiano, está nas relações afetivas mais, como é que eu diria, mais comuns, né? E isso é extremamente importante para a gente, porque isso vai mostrando que essa relação de reconhecimento faz parte do nosso dia a dia, né? Isso faz parte da nossa constituição cotidiana, da nossa identidade o tempo todo. Então a gente está falando de direitos humanos o tempo todo, praticamente, né? E porque essas relações são mediadas e é isso, né? Esses três níveis são muito importantes, o nível do afeto, do direito e da solidariedade, digamos assim. Então, isso aqui para a gente é importante e logo depois ele inclusive entra num debate muito que ficou conhecido com a Nancy Fraser, que é uma filósofa feminista estadunidense, e que o acusa de psicologismo, inclusive. Esse debate foi publicado acho que em 2003, né? E o Honneth, então, ali a essência do debate é a seguinte: a Nancy Fraser acusa o povo que defende a filosofia do reconhecimento de esquecer algo muito importante, que é a redistribuição material, a luta por igualdade, né? E aí ela diz que isso é incompleto tanto no Taylor quanto no Honneth, e que o Honneth esbarra no psicologismo muitas vezes e que esse é um grande risco da teoria dele. O Honneth responde dizendo que a Fraser não entendeu bem o que é reconhecimento quando ela mantém esse dualismo. Ela mantém essa posição até hoje, né? É uma discordância entre eles. E o Honneth propõe um monismo, ou seja, na verdade, a redistribuição está inserida na discussão do reconhecimento. Porque quando se discute reconhecimento e se fala em desigualdade material, tal como outras desigualdades, as pessoas lutam por esta igualdade como lutam por reconhecimento, né? Então ele tem uma concepção de reconhecimento mais ampla, em que cabe a redistribuição, e a Fraser trabalha com uma noção de reconhecimento mais restrita, na qual não cabe a redistribuição, e inclusive ela acusa os demais de falharem ao deixar a redistribuição de fora. Tá? Então, ambos sabem das diferenças e discutem e discordam. Eu tendo a concordar mais com Honneth, até porque eu acho que o instrumental psicológico fica mais presente e mais útil para as nossas discussões a partir do posicionamento dele. Né? Na obra dela é muito difícil encontrar algo de psicologia, algo que nos ajude a pensar psicologicamente. Bom, e o que acontece então? Depois dessas discussões, o Honneth começa a participar de um bocado de eventos que comemoram 100 anos de Adorno, né?
inclusive é quando ele vem para o Brasil. E aí a gente tem muitos textos em que ele começa a fazer as pazes com Adorno, né, e com Horkheimer, principalmente com Adorno. E quando ele vem então para o Brasil em 2003, como eu falei, né, praticamente 11 anos depois, é quando eles lançam esse livro, né, o Luta por Reconhecimento. Acho que eu já mostrei, já nem sei mais. Mas tá aqui. Esse dia eu podia ter pego o autógrafo, mas não peguei, porque achei que era muita gente e não ia pegar a fila. Precisava voltar para casa. Mas, como eu falei, eu fui achando que ele estava pós-moderno demais, muito próximo da filosofia francesa e aquelas coisas assim. E 2003 foi justamente o ano que eu defendi o meu mestrado, né? Então tinha acabado de fazer um mestrado sobre Adorno, estava lendo um bocado de Adorno, tentando entender Adorno, pensando do meu jeito Adorno. E quando cheguei lá, o Honneth fez uma palestra sobre Adorno. E eu fiquei espantado com semelhanças entre o que eu estava lendo e o que ele estava falando sobre o Adorno, guardadas as devidas proporções, porque ele entendia muito mais de Adorno do que eu, como ainda entende. Mas ele chamou atenção para algumas coisas importantes, né? Então ele dizia, provavelmente Adorno estaria se dedicando a questões sobre a infância, a pesquisas recentes sobre etologia, né, e sobre o desenvolvimento infantil, que o Honneth cita nos trabalhos dele, por isso ele se aproxima, né, disso. E isso é muito interessante. Assim. E eu saí de lá fã dele, comprei o livro, fui ler o livro, acho que 1 ou 2 anos depois, tentando ler o livro, não entendia nada, achava tudo muito estranho. Aquela coisa, eu olhava nas referências, não tinha Adorno, não tinha Horkheimer, não tinha Marcuse. Mas para que eu vou ler isso, né? A gente é meio radical às vezes. Assim. E aí depois, o que eu falei, preciso encarar, né? E aí resolvi encarar quando eu já estava começando a dar aula na UFES e ia poder fazer pesquisa mais séria e tentar trazer algo de novo, né, para o nosso contexto aqui. Mas sim, o que acontece? Nesta época, o Honneth está desenvolvendo uma ideia muito interessante em que ele se reaproxima do Adorno para falar sobre a reificação. Então ele descreve a reificação meio que como o oposto do reconhecimento. Então ele volta para uma ideia do marxismo do começo do século, do Lukács, né? E escreve um livro muito bonito que se chama Reificação, um estudo de teoria do reconhecimento, e que ele fala muito sobre a infância, e que ele fala muito sobre uma certa forma de epistemologia que o aproxima de novo, né, do Winnicott e aproxima Adorno de Winnicott. Eu escrevi o texto que eu escrevo na revista Ideação, a mesma do texto que eu passei para vocês, se chama Reconhecimento na Vida Danificada, Honneth, leitor de Adorno, né? E é muito baseado nesse livro aqui, que saiu há pouco tempo. Em português também. Não é um dos principais livros dele, mas para a gente na psicologia é bem legal. Deixa eu mostrar aqui de novo. Porque ele vai discutir a formação do reconhecimento na criança, né? A reificação, um estudo de teoria do reconhecimento. Tá? A nossa edição aqui eu li há algum tempo em inglês. Né? A nossa edição é mais recente, de 2018. Tá? Que ele aproxima todo mundo, Wittgenstein, o Adorno, o Heidegger, o Winnicott, né? Mas para a gente isso é muito interessante porque é justamente o que ele está dizendo. As nossas relações afetivas, e a gente vai ver isso com o Winnicott, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas do pensamento do Winnicott, começam com a construção do reconhecimento mútuo entre mãe e criança, né, para poder existir uma diferenciação nesse sentido. E os nossos primeiros objetos efetivamente são objetos humanos, objetos subjetivos, como diz o Winnicott. Depois a gente vai ter objetos objetivos. A gente começa a perceber o mundo material. E isso ele chama de objetificação. Então, assim, o reconhecimento é muito básico e central na nossa Constituição. O que vai acontecer
é que, por efeitos, obviamente, do capitalismo e de outras tantas formas de relação distorcidas, digamos assim, a gente esquece, a gente recalca o reconhecimento. E é isso que é a reificação, é isso que nos possibilita tratar o outro como coisa. É muito bonito esse livro e a gente vai poder falar um pouco mais dele mais adiante. Ele fala sobre o cuidado, né? Usando uma expressão do Heidegger, a gente falou um pouco sobre a ética do cuidado, né, na aula anterior, e depois, quando a gente estiver no nosso bate-papo síncrono, eu dou alguns exemplos que eu acho interessantes sobre olhar, sobre gestos, sobre como a nossa linguagem mais sutil, a nossa comunicação mais sutil podem expressar o reconhecimento ou a reificação. E acho que é um texto que dá pano para manga e vale muito a pena ser conhecido. Tá? Bom, o que acontece então? Aqui eu já falei do que eu queria, falei, esse dos anos 2000. Né? Então vamos lá para eu ir terminando essa parte de apresentação do Honneth. Nos anos 10, isso aqui, tá, gente? Ele vai fazendo pesquisa empírica, vai discutindo com Deus e o mundo, tem um monte de livro dele, ele e o Jacques Rancière discutindo, ele e a Nancy Fraser, ele e outros autores lá. Ele coordena a pesquisa empírica, tem 1000 questões aí, tá? É um cara que fala de 500 mil coisas, como vocês devem ter visto no texto que eu passei, né? O que vai acontecer nos anos 10, ou seja, nessa década agora, que terminou agora, né? Primeiro porque o Honneth se aposenta, né? Essa é uma questão básica. Mas ele produz 3 grandes livros. O terceiro eu nem vou falar, porque eu tive acesso só em alemão, ou seja, praticamente não tive acesso, que é um estudo mais direto sobre o conceito de reconhecimento. Então ainda não está traduzido para uma língua que eu consiga ler, que são... Na verdade seria só em português, né? Mas eu dou meus pitacos aqui, tento entender alguma coisa em espanhol ou em inglês. Então esse eu não posso falar muito, mas tem 2 livros dele que são importantes e que para a gente interessam aqui. O primeiro deles tem a ver com essa virada lá dos anos 2000, em que o Honneth vai dizer o seguinte: na verdade, para a gente fazer uma teoria positiva do reconhecimento e da liberdade, a gente precisa reconhecer que certas formas de ação humanas, ou certas esferas de ação humanas, trazem elementos de lutas sociais que se concretizaram no cotidiano, que são as instituições da liberdade. Então ele vai tentar reconstruir isso, como a gente já estava falando, nas relações familiares, nas amizades. Ele escreve algumas coisas muito bonitas sobre a amizade, fala quão pouco a gente estuda a amizade, né? Como ela é importante para o nosso suporte de sobrevivência psíquica mesmo, né? Tá aí um tema ótimo para a gente na psicologia explorar um pouco mais. Mas ele vai falando sobre a questão do cuidado mesmo, né? Eu me lembro de uma passagem bonita em que ele fala sobre como a família vai se transformando e hoje a gente vai tendo condições de que os filhos cuidem dos pais quando chegam mais próximos da morte. É claro que ele está falando da Alemanha, né? E essa é a grande questão de acusarem ele de eurocentrismo, mas ele está falando de onde ele vive, né? E a gente precisa fazer os nossos estudos aqui. Mas ele vai tentando mostrar isso, tá? E como vão se desenvolvendo espaços de liberdade, como vão se desenvolvendo patologias dessa liberdade ou distorções dessa liberdade, né? Então este livro virou um grande livro, um livrão, que ele fala que ficou grande porque não teve tempo para escrever melhor por conta da vida universitária, né, da vida de professor. E é este livro aqui que também a gente tem em português, tá? Que é O Direito da Liberdade. E esse livro deu uma polêmica danada. Por quê? Muita gente começou a chamar o Honneth de conservador, porque ele começou a falar que as instituições do capitalismo já trazem a liberdade. E até onde eu entendo, ele não está dizendo isso, né? Até onde eu entendo, o que ele está
querendo mostrar é as promessas de igualdade, liberdade, fraternidade ou solidariedade não morreram, né? Elas se fazem presentes em algumas instituições democráticas que, ainda que estejam sofrendo, mantêm vivas as possibilidades de liberdade. E se a gente não entender isso, as teorias sociológicas e filosóficas vão ficar girando em torno de si mesmas num vazio, né? E quando a gente consegue identificar o que há de liberdade, a gente consegue tentar manter isso vivo e ampliar, e lutar por, né? Porque esse é o referencial normativo. Então a normatividade não está mais no proletariado que vai fazer a revolução, porque está difícil acreditar nisso. Também não está num discurso ético muito bem elaborado, cognitivamente muito bem elaborado, porque, como a gente viu, ele não se sustenta de pouquíssima gente, mas ele está em instituições concretas que inclusive geram sentimentos de injustiça e de indignação na maioria da população, né? E isso traz para a teoria crítica uma possibilidade de encontrar motores, né, ou motivações para mais lutas e ampliação da liberdade. É assim que eu entendo esse livro, mas muita gente achou que o Honneth virou a casaca ali. Tá? E é justamente por isso que em 2016, se eu não me engano, bem recente, ele lança um livro chamado A Ideia de Socialismo, em que ele diz isso no prefácio, é para esclarecer as polêmicas em relação do direito da liberdade, em que ele deixa claro, o meu projeto é um projeto socialista. E aí ele revisita, esse livro é bem bacana, tem em português de Portugal, né? Então ele revisita os socialistas utópicos, revisita Marx, né? E vai dizer, só que tiveram alguns problemas de origem no socialismo e a gente precisa, de novo, né, reconstruir esse socialismo hoje, no século XXI, para mantê-lo vivo e para mantê-lo com seu potencial de transformação e de botar fogo na sociedade e efetivamente mudar o mundo que a gente vive, né? De poder mudar as instituições, de poder revolucionar alguma coisa. Mas para isso é preciso que a gente lute e defenda a democracia, né? Então a ideia básica dele, né, nesse livro é tentar esclarecer o que ele queria no direito de liberdade e se assumir um autor socialista da teoria crítica. Tá? É uma oposição que ele faz à teoria da justiça liberal, ou seja, ao liberalismo, ao neoliberalismo, propondo um socialismo renovado teoricamente. Então, basicamente ele está dizendo, a minha herança, né, que eu estou deixando para as pessoas é isso aqui. E muito baseado na psicologia, como eu estava dizendo, ou pelo menos, eu não uso esse conceito, mas ele está bem forte no texto que eu passei para vocês, né, do Beno Herzog e do Hernandes, que é tomar como centralidade de possibilidade de transformação social o vazio psicológico ou o sofrimento de indeterminação, que é aquele livro que eu falei que é importante lá do começo do século XXI, né? E é isso que eu acho que é importante para a gente aqui, tá? O que é essa centralidade do vazio psicológico? Basicamente, aquilo que não faz sentido na nossa vida, ou aquilo que é uma experiência concreta de falta de sentido, ou de não saber de onde vem a determinação, né, esse sofrimento de indeterminação, é o que motiva as lutas por reconhecimento. Ou, traduzindo bem diretamente, toscamente, mas para ficar bem claro para a gente, este vazio psicológico é o que nos possibilita descobrir as bases normativas para a transformação social. Ou seja, os sentimentos concretos das pessoas, o estado psíquico concreto das pessoas é o material de trabalho para a gente tentar transformar alguma coisa, né? Não quer dizer que o Honneth está mandando todo mundo fazer terapia e isso vai mudar o mundo, né? Não é essa a ideia, acho que ele nem pensa nisso. Mas para a gente é um prato cheio, né? Porque a gente está dizendo assim, o que nos move a
buscar reconhecimento, ou lutar pelo reconhecimento da dignidade. É uma experiência cotidiana, é uma experiência de cada um de nós, uma experiência das pessoas com as quais a gente trabalha, né? E ter ferramentas para ler isso é extremamente importante para a teoria crítica. Ou, se a gente quiser, dentro da linguagem que a gente está usando aqui, ter ferramentas para ler isto é construir a via de mão dupla entre psicologia e direitos humanos. Então, os direitos humanos não são só uma referência ética para a prática de profissionais da psicologia, mas o material de trabalho da psicologia, seja ela onde for, é a possibilidade da existência dessa gramática dos conflitos morais, como diz o Honneth, né, dessa gramática das lutas por direitos, e, portanto, de construção cotidiana da matéria-prima efetiva de construção dos direitos humanos, né? Então, o que eu acho que torna a teoria do Honneth forte, né, como os autores do texto que eu passei para vocês aí colocam, o que vai ocupar as ciências sociais e a filosofia social pelas próximas décadas, depois de terem que lidar com Luhmann, com Habermas, oh meu Deus do céu, com Ulrich Beck, né, que é o cara da Sociedade do Risco. Talvez seja a gente lidar com o reconhecimento, com a estética do reconhecimento, com a forma como esse vazio psicológico, que não é uma questão puramente existencial, se manifesta nas artes, no sofrimento psíquico, nas pessoas que trabalham com a gente, na educação, no trabalho, em várias esferas da vida, né? E o que nos faz não ter compaixão pelo outro, né? O que faz a gente esquecer a possibilidade do reconhecimento, tudo isso eu acho que são questões que o Honneth traz e que, concordemos com ele ou não, dão uma outra cor, né, e trazem uma riqueza para a discussão da relação entre psicologia e direitos humanos, e insere claramente, né, a questão dos diversos movimentos sociais, dos sentimentos de indignação, das lutas dos movimentos sociais na pauta da psicologia, na pauta dos direitos humanos, de uma forma diferenciada, com uma qualidade teórica diferenciada, tá bom? Então eu encerro aqui esse segundo vídeo e no próximo eu falo bem resumidamente sobre como ele transita pelas teorias psicológicas para a gente entender não como é que ele preenche esse vazio, mas que ferramentas são essas que ajudam a gente a pensar esse vazio e talvez, né, não é uma tarefa dele, é uma tarefa nossa, como a gente poderia construir traduções e leituras desse vazio para transformar isso em ações, né, em ações sociais.